E eu vou falar aqui com você qual que é o procedimento, qual que é a sequência dos atos, para que você já se imagine lá nessa audiência, para que você possa saber exatamente como tudo vai acontecer. Meus amigos, quando eu falo de procedimento, presta atenção em uma coisa. O juiz, ele não é o dono do processo. O juiz, ele é o presidente do ato, da audiência, do processo. Ele é como se fosse o árbitro do futebol. Ele está lá para garantir que as regras vão ser cumpridas. Mas o árbitro do futebol não pode mudar a regra. O árbitro não pode chegar lá e falar assim, não, aqui ó, se cair no meio de campo eu vou dar pênalti, se fizer falta no meio de campo vai ser pênalti. Não. Da mesma forma, o juiz de direito não pode mudar o procedimento. O juiz ele não pode dizer assim, ó, aqui na minha comarca a audiência vai ser diferente, aqui o procedimento vai ser do meu jeito. Não, o juiz não pode fazer isso. Mas professor, tem juiz que faz? Olha, pode ser que tenha. Eu já ouvi relatos de alunos dizendo que tem juiz que divide essa audiência de alimentos, faz uma audiência só de conciliação, marca uma audiência só para instrução, deturpando aquilo que está na lei. Se a lei quis uma audiência só para o direito ser atingido mais rapidamente, quando o juiz fraciona a audiência, ele está criando um procedimento que não está na lei. Agora, para você poder combater eventual equívoco do juiz, você precisa saber como é que é, né? Por isso que nós vamos falar agora como que é o procedimento, como que é a sequência dos atos. Vamos lá, como que tudo começa então? Olha lá, olha que diferente que é do procedimento comum. Lá na lei de alimentos fala assim, ó, o primeiro ato, o juiz lê a petição inicial. É bom que você saiba que na prática o juiz não faz isso, ele só faz um resumo da petição inicial. Fala então que o juiz deve ler a petição inicial e ler a resposta, se ela já tiver sido apresentada. O juiz ouve as partes, ouve o Ministério Público e propõe a conciliação. Então, o primeiro ato do juiz é justamente apresentar o que está sendo discutido. Como é que eu faço isso? Eu falo, fulano, olha, foi ajuizado uma ação de alimentos pelo menor tal, que está aqui representado pela mãe, pedindo que seja fixada uma pensão de R$3.000. Foi apresentada a contestação, onde o réu alega que ele não tem condições de pagar R$3.000, mas pode pagar R$2.000, e nós estamos aqui para isso. Vamos conversar, vamos ver a possibilidade de se fazer um acordo. É assim, o primeiro ato dessa audiência é assim. Agora, a própria lei fala que o juiz pode dispensar a leitura das peças e ir logo para a tentativa de conciliação. Na prática é exatamente isso que acontece. O juiz, a hora que as partes sentam, ele já pergunta, e aí, tem acordo? Querem conversar sobre acordo? Então não vai ser comum você ver o juiz lendo peça na audiência de alimentos, embora se isso acontecer, você já sabe que está no procedimento, tá bom? Agora, na sequência então, se houver acordo, o que o juiz faz? Lavra o termo de acordo, colhe a assinatura das partes. Agora, com a audiência acontecendo totalmente gravada, pode ser que o juiz nem pegue mais a assinatura. Por quê? Porque basta a assinatura digital no termo de assentada, tá bom? Agora, se não houver acordo, o que o juiz faz? O juiz dá a oportunidade para o réu apresentar a contestação, se isso já não tiver acontecido, tá? Pode ser, então, que o réu, uma vez notificado para a audiência de instrução, ele já apresente contestação. Mas é importante que você saiba que o prazo vai até o dia da audiência. Muitos, inclusive na prática, não é comum que o réu apresente antes. Muito provavelmente ele vai apresentar lá na audiência, caso não haja acordo. Essa contestação ela pode ser escrita, o réu pode protocolizar ela lá, ou pode ser oral. Ele faz ali oralmente. O juiz pode gravar a resposta ou o escrevente reduzir a termo, tá bom? Apresentada a contestação, o juiz começa ali na audiência mesmo a colheita da prova oral. Primeiro colhe o depoimento pessoal das partes, tá? Depois ouve as testemunhas e depois ouve os peritos, se houver necessidade. A lei de alimentos, olha esse alerta prático aqui, ó. A lei de alimentos, ela fala que o juiz pode julgar dispensando toda essa colheita da prova se as partes concordarem. Então, se caso o juiz não queira, presta atenção aqui, ó, deixa eu dar um close, caso o juiz, na sua audiência de alimentos, não queira ouvir testemunha, colher depoimento, ele pode sugerir que ele julgue sem colher prova oral. Só que você pode aceitar
ou não. Para isso, então, ele precisa da concordância das partes. Se você tem fato que você quer provar, então lá na contestação, você, advogado do réu, falou que no trabalho dele, ele ganha R$1.000, ao contrário do alegado na inicial, que está dizendo que ele ganha 5.000. Você quer provar esse fato por testemunha? O juiz não pode dispensar a colheita da prova, tá? Presta atenção, se o juiz quiser julgar só com as provas materiais, documentais, ele só pode se contar com a concordância das partes, tá bom? Fiz questão de trazer esse alerta, porque eu sei que tem gente que às vezes fala, o juiz sugeriu que eu desistisse das minhas testemunhas e eu desisti. Meu amigo, não faça isso não. Porque depois, se ele julgar improcedente, o problema vai ser seu, não vai ser dele. Então, produza a prova da melhor maneira possível. O que acontece logo na sequência, então? Ouviram todas as testemunhas? Ouviu o perito? Encerrada a instrução, então, poderão as partes e o Ministério Público, que sempre que tem interesse de menor ele participa, poderão aduzirem alegações finais em prazo não excedente a 10 minutos para cada um. Olha que interessante, né? O prazo já é menor que o prazo lá do CPC, da audiência do procedimento comum, e aqui não tem nem a possibilidade de apresentar memoriais. É ali, ó, na hora, você fazendo as alegações finais orais, então você tem que ir preparado para isso. E aí, depois que as partes apresentam as alegações finais, o juiz tem que renovar a proposta de conciliação, porque às vezes a parte, poxa, já vi que a prova foi ruim para mim, eu vou fazer um acordo, eu não vou esperar a sentença. Então o juiz, ele tem que renovar a proposta de acordo. E caso ela não seja aceita, o juiz deve ditar a sentença, tá bom? Mas professor, e se o juiz não prolatar a sentença lá no ato, tem alguma coisa que eu possa fazer? Infelizmente não, tá? Apenas uma reclamação funcional. Você acha que vale a pena fazer? Você acha que vale a pena reclamar do juiz, reclamar na corregedoria, na ouvidoria, porque ele não sentenciou em audiência? Primeiro, meu amigo, é importante que você saiba que não há recurso contra isso. O juiz não sentenciou em audiência, você vai entrar com recurso. Não tem recurso contra isso, tá? O que você pode fazer? Você pode valorar qual é a quantidade de trabalho que tem naquela vara. Daria tempo para o juiz sentenciar em audiência ou ele já está atrasado para uma próxima audiência? Olha, eu posso te dizer, eu sempre procurei julgar esses casos em audiência porque geralmente são casos simples. O juiz acabou de colher a prova ali, ó. Ele vai fundamentar a sentença dele nas testemunhas que acabaram de ser ouvidas. Então, como não tem muita complexidade, eu sempre procurei. Mas já teve casos em que eu não sentenciei. Por quê? A instrução demorou, já tinha uma outra audiência começando a ficar atrasada, então eu não sentenciei, mas eu sentenciei dentro do prazo de 30 dias, tá bom? Agora, pega essa dica prática aqui, ó. Se você tá ali na audiência, viu que a prova foi ruim para o seu cliente, chama ele aqui, ó, cochicha no ouvido dele, ó, é melhor a gente fazer um acordo, senão nós vamos dançar. Ó, a parte pediu 3.000, tá demonstrado, e nós alegamos 1.000, mas está demonstrado aqui que você pode pagar 2.000. Vamos propor esse acordo, mesmo depois do juiz ter encerrado a instrução? Sim. Então fica atento para não deixar o juiz pular essa etapa de renovar a proposta de acordo, tá bom? É muito importante que você saiba como que é a sequência dos atos para que você não erre.